estamos de volta com o programa Melhor da Tarde e agora é a hora de você tirar as suas dúvidas sobre previdência social. É isso. Na verdade, hoje a gente está aqui com a doutora Rafaela Pinheiro Silva, ela que é especialista na área e hoje ela vai falar sobre um assunto que a gente às vezes não desconhece e tem esse direito, tem esse recurso para você buscar aí no judiciário a sua desaposentação. Você sabe o que é isso? Hoje, a doutora está aqui para esclarecer isso para a gente. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo bem, obrigada. Então, vamos já começar por esse tema, né? O que é a desaposentação? A desaposentação é um direito que o aposentado que continuou a exercer a atividade remunerada tem de renunciar. Renunciar é abrir mão da aposentadoria que ele atualmente recebe. Ele, na verdade, então, ele é aposentado, mas continua trabalhando. Daí ele tem uma renda maior. Daí ele pode... na verdade, isso aí depois tem que ser feito um cálculo para se aferir, né? Mas assim, a desaposentação é o direito que o aposentado que continuou exercendo atividade remunerada, continuou trabalhando, tem de requerer judicialmente, na verdade, né? Mas requerer abrir mão da aposentadoria que atualmente recebe em prol de uma aposentadoria mais vantajosa. Bom, e essa pessoa que ela é aposentada e ela continuou trabalhando, ela tem que contribuir com o INSS? Obrigatoriamente, porque ela é segurado obrigatório da Previdência Social. Tá, e quais são os direitos que ela tem? A pessoa, depois de aposentada, não tem muitos direitos, para falar a verdade, né? Ela tem direito a só 2 benefícios, que é a reabilitação profissional e o salário família, que é um auxílio pago aos segurados que são carentes, na verdade, né? Que possuem baixa renda e que possuem filhos menores de 14 anos. Agora tu pensas, qual é o aposentado que a gente conhece, que tem um filho menor de 14 anos ou que vai fazer uma reabilitação profissional? Praticamente nenhum, então é como se não tivesse direito nenhum, na verdade, mas a lei lhes dá esse direito, né, da reabilitação e do salário família. Tá, e onde é que está previsto esse direito dele de se desaposentar? Esse direito, na verdade, ele não tem previsão legal. Só que o que a Constituição não nega, na verdade, o fato é que a Constituição não nega. O particular, o cidadão, ele tem direito a pedir tudo aquilo que a lei não proíbe. A administração pública, no caso o INSS, não. Ele só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, o argumento que a gente utiliza, na verdade, é o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém é obrigado a deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, é aí que a gente encontra um amparo para poder entrar com essas ações. Tá, então, na verdade, quem tem esse direito, ele, na verdade, vai precisar de uma assessoria jurídica. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, porque justamente pelo motivo que eu acabei de dizer, o INSS, ele não pode, por mais que ele quisesse, ele não tem o poder de conceder a desaposentação por ser administração pública e não está escrito, não tem um artigo de lei que dê direito a pessoa a se desaposentar. A desaposentação nada mais é do que são doutrinas, são jurisprudências, são inovações do direito, né? Uma inovação do direito, na verdade. Bom, as pessoas que estão em casa, né? Que ela é aposentada e continua a trabalhar, né? Por quê? É uma situação mais vantajosa para ela ir lá e pedir a sua desaposentação? Por que seria? A desaposentação, ela tem que deixar bem claro isso aqui, que ela não é vantajosa para todo mundo. Inclusive, o que a pessoa tem que fazer? Tem que procurar um profissional especializado, que saiba fazer o cálculo. A gente pega a RMA, que é a renda mensal atual do benefício do aposentado, e simula uma nova RMI, que é a renda mensal inicial, para ver se realmente é mais vantajosa. Porque se eu, como advogada, não tomar esse cuidado, eu vou entrar, ele está trabalhando, vou entrar. Nem sempre é mais vantajosa, eu vou baixar o benefício do meu cliente. E aí, como é que eu vou me explicar? Então, a gente tem que saber fazer o cálculo. O profissional é obrigado a saber fazer o cálculo. Então, na verdade, hoje a pessoa não vai chegar no INSS e pedir isso. Ela, na verdade, ela corre um risco muito grande. Primeiro, vai ser negado de qualquer jeito, né? Ela poderia... tu pode protocolizar qualquer coisa que tu pode pedir o que tu quiseres, mas certamente será negado. Agora, é um risco muito grande. Revisões, por exemplo, um dia eu vou vir aqui falar de revisão também. Revisão é outra coisa que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Não pode simplesmente ir lá pedir, tem que ser feito um cálculo antes para ver se vale a pena. Porque há casos que o benefício do segurado é baixado. Então, na verdade, seria mais vantajoso pedir a desaposentação, né? Depois
seria vantajoso primeiro que se faz o cálculo, Obrigatoriamente. procura uma pessoa para lhe orientar e aí sim vai buscar essa ajuda. Na verdade, aí, a partir daí é que tu vais pleitear na justiça esse teu direito. Agora, assim, para o advogado, para o profissional poder fazer esse cálculo, é necessário que a pessoa leve para ele a carta de concessão do benefício, da aposentadoria que ele recebe, o CNIS e a relação dos salários de contribuição. Isso tudo, a pessoa chega no INSS, pega uma senha e fala, ó, eu vim buscar o meu CNIS. Porque se tu falares que vais buscar a carta de concessão, ele diz, pegar pela internet. Tu podes pegar, mas quantas pessoas não têm acesso à internet? São pessoas mais idosas, imagina, já está aposentado. Voltou a trabalhar, então às vezes não sabe nem mexer no computador, é um direito seu. Vá até a agência do INSS e fale, eu quero a carta de concessão do meu benefício, o meu extrato do CNIS e a relação dos meus salários de contribuição. Leva isso no advogado, um advogado especialista que vai saber fazer esse cálculo para ver se realmente é mais vantajosa. Bom, e o INSS, qual é o posicionamento dele nesse sentido? Ele concorda? Na verdade, o INSS, ele diz, na verdade, assim, ele diz o que está no decreto 3.048 de 99, que a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição, elas são irreversíveis e irrenunciáveis. Que a pessoa, depois de receber o primeiro pagamento ou sacar o PIS ou o FGTS, que tu saca tudo junto, né? Junto ali com o primeiro benefício, tu não podes mais voltar atrás. Essa aposentadoria só vai se extinguir com a morte do segurado. Esse é o fundamento deles. E olha só, eu pergunto isso, né? Até para a doutora. Quais são os argumentos que o advogado vai utilizar para conseguir fazer com que o judiciário entenda que a pessoa pode ser desaposentada? Tem vários argumentos. Assim, o principal é o artigo 5º da Constituição Federal, né, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, se a Constituição Federal não está me proibindo, se eu não tenho lei nenhuma que me proíbe, então eu posso pedir, eu tenho esse direito. O que proíbe, na verdade, o argumento do INSS é com base no decreto 3.048. O decreto, ele é inferior à lei, a gente tem uma ordem hierárquica, né? A lei está aqui e o decreto está aqui. Então, justamente o nosso argumento é esse. Se a lei, por exemplo, a Carta Magna, que a Constituição Federal não proíbe, quem é o decreto para proibir? E mais, a gente diz também que o caráter, não é nem isso aí não. Na verdade, o que eu também argumento nas minhas petições? Que a pessoa, quando recebeu essa aposentadoria, ela recebeu, na verdade, de forma justa. Porque ela tinha, ela cumpriu todos os requisitos na época da concessão da aposentadoria. E mais, esse benefício tem caráter alimentar, o benefício previdenciário tem caráter alimentar. A pessoa precisa disso para sobreviver, para manter a sua família. Como é que ela vai devolver um dinheiro que ela já comeu, que ela já vestiu? Não é verdade? Os nossos argumentos basicamente são esses, mas a gente foca mais na Constituição Federal em alguns princípios, como os princípios constitucionais da legalidade, alguns termos mais técnicos que o pessoal de casa, né, vai acabar não compreendendo. Tá, então deixa eu perguntar. E a gente já sabe que, né, se existe essa questão da desaposentação, alguns processos já foram para o judiciário. E o que o judiciário está decidindo nesse sentido? Inúmeros processos estão sobrestados. O que é sobrestado? Estão suspensos. Justamente por causa da polêmica que é a desaposentação. A polêmica, na verdade, não é no que diz respeito assim, tu pode te desaposentar ou não. Porque até os juízes, os ministros, eles já entendem que tu pode te desaposentar. Isso não resta dúvida. A maior dúvida qual é? Tu tens que devolver esses valores que tu recebesse, tu queres te desaposentar, tu podes. Mas tu vai ter que devolver todos os valores que tu recebesses a título da outra aposentadoria. Como é que tu vais devolver? Por isso que vem o caráter alimentar do argumento dos advogados nas petições. Como é que eu vou devolver um dinheiro que eu já comi, que eu já vesti, que eu já... Pois é, então, nessa situação, a desaposentação talvez não seria tão vantajosa, porque a pessoa vai ter que devolver ou não? É isso que nós estamos aguardando. Esse é o maior ponto. Nós estamos aguardando que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do judiciário, decida. Porque assim, o STJ, os tribunais regionais federais e os juízes de primeiro grau entendem que pode desaposentar, mas tem que devolver todos os valores. Quando a gente recorre para o Superior Tribunal de Justiça, eles entendem que tu não precisas devolver os valores justamente pelos argumentos que eu já conversei aqui contigo. E agora, como cada um decide uma coisa, nós temos que esperar ver o que o Supremo decide, e isso vai ser a partir de então, todos os outros órgãos do Judiciário vão ter que julgar da mesma forma, com o mesmo entendimento do Supremo Tribunal. Então,
Bom, e agora a dúvida, né? E se o Supremo Tribunal Federal, ele optar pela pessoa, ela pode se desaposentar, mas ela vai ter que devolver. E aí, como é que fica a situação? Aí o advogado vai ter que fazer uma petição ali redondinha, uma petição bem alinhavada nos seus pedidos. Um cuidado que eu tenho muito grande, porque como é que eu vou dizer para o meu cliente que ele tem que devolver, não é verdade? Então, qual é o procedimento que a gente toma nas petições iniciais? Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu digo, olha, excelência, o meu cliente quer se desaposentar, desde que não tenha que devolver todos esses valores. Se tiver que devolver, ele não quer. Porque lá no início, né? Lá no início, na petição inicial, quando a gente protocolizou aqui na subseção judiciária de Itajaí, todos os meus clientes já têm esse pedido na petição inicial. E por mais que eu faça o cálculo, vai que eu tenha errado no cálculo, vamos supor que eu tenha errado no cálculo. Então eu também coloco lá na petição inicial para o juiz assim, olha, eu quero a desaposentação, mas só se ela for mais vantajosa para o meu cliente. Se ela não for mais vantajosa, se ele ainda tiver que devolver os valores, nós não queremos, fica tudo como está. Essa, na verdade, é uma questão muito séria, até na hora de procurar um profissional, né? Tem que ser bem orientado, tem que buscar essa informação precisa para não fazer uma coisa errada. E o ideal é que seja um especialista, porque a aposentadoria por invalidez e auxílio doença todo mundo sabe fazer. Qualquer um sabe fazer, bacharel em direito sabe fazer. Agora, fazer cálculo, analisar uma carta de concessão, analisar um processo administrativo, é difícil. A gente não pode querer ser clínico geral como médico, sabe? Querer fazer tudo. Então, o ideal procura uma pessoa, tem tantos advogados aí na cidade que são especialistas nessa área e certamente todo mundo tem um vizinho, tem alguém que já passou por um bom advogado e vai poder... Bom, doutora, é bom saber isso, porque era um termo que eu não conhecia, né? Eu até estou aqui, desapropriação eu conheço bastante, mas desaposentação eu achava que isso não existia. Hoje eu tava... E a gente para e pensa, né? Quem é que vai pedir para se desaposentar? Porque a gente às vezes não vê uma vantagem, mas não. Já luta tanto, sim, é justamente para tentar obter uma renda maior, porque a maioria das pessoas que já estão aposentadas e depois que elas começam a trabalhar, eu tenho muito cliente que é pescador, que é caminhoneiro, eles já estão aposentados e antigamente eles ganhavam pouco, né? E a gente conta as contribuições desde julho de 94 para cá. Desde que se aposentaram, o salário foi melhorando, hoje em dia é outra realidade. Então, depois de um determinado tempo trabalhando, a chance é muito grande, depois que a gente recalcula o benefício dele ter uma renda maior do que a que ele recebe hoje. Essa é uma possibilidade de você de casa, né? Que tem algum parente que já se aposentou e que às vezes continua trabalhando, então tem esse direito, pode procurar um profissional, pode buscar essa orientação para ver que se às vezes a renda que ele está recebendo hoje, calculada, pode aumentar e a pessoa poder ainda aumentar a sua renda em casa. E deixa bem claro que não há uma revisão, né? É renunciar, é dizer, olha, eu não quero mais essa aposentadoria aqui, tá? Agora eu quero aproveitar todo esse meu tempo aqui trabalhado, os salários de contribuição, mês a mês aqui que foi pago, para calcular uma nova renda. É uma coisa que é muito importante. A pessoa ingressa com a ação, ela tem ainda sua aposentadoria recebendo. Sim. Ela foi lá, procurou um profissional, fez todo o cálculo, ela recebe a sua aposentadoria durante o processo? Claro, fica recebendo até a decisão do juiz, dos ministros, de desaposentar ou não, de devolver ou não os valores, vai continuar recebendo normalmente. Na sequência, ela já pode ingressar para se aposentar novamente. Na verdade, isso tudo a gente já pede. Por exemplo, na petição inicial, outro pedido, os pedidos da petição inicial de uma ação de desaposentação, elas vão uns 10 pedidos, enquanto as outras levam 3, 4 pedidos. Então a gente já pede isso, porque a partir do momento que ele seja desaposentado, que já lhe seja concedida uma nova aposentadoria, calculada a nova renda, e ainda os atrasados também a gente pede desde o dia que eu protocolizei o pedido no INSS, porque por mais que eu saiba que o INSS não pode me fornecer o direito ao meu cliente, eu sou obrigada a ir lá protocolizar um pedido, porque os atrasados que meu cliente vai ter direito, vai contar a partir do dia que eu fui lá no INSS pedir. Você fez o requerimento. Isso mesmo. Meu Deus, que bacana. Bom saber, né? Você de casa pode ter essa orientação. Por isso que a doutora hoje veio aqui esclarecer isso pra gente, trazer essas dúvidas, né? Que às vezes a gente não tem conhecimento e abrindo aí a possibilidade de você aumentar, né? A sua renda que hoje você está em casa com a sua família, trabalha ainda e já é aposentado e pode aumentar. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada também. Eu quero dizer também para as pessoas que estão em casa, né? Se você tem alguma dúvida relacionada à Previdência Social, a gente tem aí um acesso muito bacana para você através da nossa rede social, que é o nosso Facebook, no Melhor da Tarde. Você vai lá, tem um link para você fazer a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida sobre Previdência Social,
você pode fazer ali a sua pergunta e a gente vai repassar a doutora, que daqui 15 dias ela vai estar de volta aqui no programa e vai estar sanando essa sua dúvida que você nos enviar. E também você pode mandar um e-mail aqui através da emissora, que a gente vai poder também estar juntando essas perguntas, esses questionamentos e direcionando a doutora que está aqui hoje. O nosso e-mail é www.tvb.com.br. Lá você vai ter um link, você pode linkar e fazer a sua pergunta lá e a gente vai encaminhar para a doutora. Muito obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço. Seja muito bem-vinda sempre. Muito obrigada.